Lidar com a falta de interesse e falta de concentração dos seus filhos nessas aulas online. O meu nome é Bruno Piva e eu tô aqui para ajudar você nessa jornada que não é fácil, gente, mas ela pode sim ser muito mais leve. Hoje eu quero abordar essa visão do interesse e da falta de concentração online. Então vamos lá. Primeiro, por que é importante a gente falar desse tema de falta de interesse e de concentração e por que eles estão tão correlacionados? Gente, a gente está num momento de pandemia, a demanda escolar está sendo muito grande, os pais estão sendo ou super demandados dos seus trabalhos, ou se eles são empresários, eles estão tentando fazer o negócio virar, porque tá difícil. Se são pessoas que são mães ali, que são donas de casa, né, e só cuidando dos filhos, que dá trabalho pra caramba, né, gente? Quem tá aqui sabe. Aumentou a demanda porque não tinha tanta gente em casa antes. Às vezes você tá num espaço pequeno, né, a sua casa não comporta ali todo mundo, ou não tem um espaço para privacidade que é tão importante, né, gente? Pra gente conseguir ali ter o nosso tempo de pensar, o nosso tempo de refletir e o nosso tempo de calma. Então, tudo isso levou num momento, uma dificuldade que os pais têm, porque eles querem que os filhos aprendam alguma coisa, estão aflitos ali com essa situação toda, porque já vi pai falando que é um ano perdido, no caso agora 2, já vi mãe e já vi pai sofrendo porque, meu Deus, eu pago tão caro e ele não entende o valor dos boletos. E aí, né, eu acho que é importante a gente falar dessa falta de interesse, de concentração e dividir isso para tentar fazer com que a sua vida aí fique mais leve e que você entenda o que está sob o seu controle e o que não está sob o seu controle para que você haja em cima daquilo que está sob o seu controle. Da onde vem a falta de interesse? Para eu falar da onde vem a falta de interesse, eu preciso falar da onde vem o interesse. O que torna as coisas interessantes para você? Gente, da onde que vem o interesse? Por que se interessa tanto? Por que você veio aqui? Porque se você veio nessa aula é porque ela te interessou de alguma maneira. Né? Afinal de contas, ninguém te obrigou. Né? Então você pode ter vindo para aqui por conta do seu interesse, ter vindo de algum amigo ou amiga te convidar. Né? E aí, essa pessoa, quando ela te convidou, ela falou assim: fulana, vai lá porque ele é muito bom. Se a pessoa falou vai lá porque ele é muito bom, talvez não tenha te interessado tanto. Mas talvez, se ela falou, vai lá porque hoje a gente vai falar sobre falta de interesse e concentração nas aulas online, né? E aí você pensou, nossa, meu filho ou minha filha está sem interesse, sem concentração. Eu preciso ver isso. Por que te interessou? Talvez esse interesse veio de você pensar, cara, vai ser a solução dos meus problemas. Ou, nossa, é isso que eu preciso porque você se preocupa tanto com essa criança, com esse adolescente que está aí com você, né, que você quer dar o melhor para ele, e por isso você vai atrás das melhores informações. Eu não sei o que fez você se interessar, mas eu tenho certeza que se você olhar para dentro, você vai conseguir descobrir. E você vai conseguir descobrir os seus interesses. Né? E você vai perceber que a gente não consegue, né? Ninguém controla os seus interesses. Eu não controlei o seu interesse e falei que você tinha que estar aqui, né? E você veio porque alguém mandou, você veio aqui porque o interesse estava dentro de você. Então, se a gente não controla o interesse que está dentro da gente, como é que a gente vai controlar o interesse que está dentro do outro? E aí fica a primeira reflexão para você pensar se o que você pode fazer uma vez que você não controla o interesse do seu filho ou da sua filha. Acho que a gente pode influenciar. Né? E como que a gente faz para influenciar? A gente presta atenção em quais são os interesses deles, porque aí a gente vai falar sobre isso e mostrar como que os interesses deles estão correlacionados com aquelas coisas que a gente acredita que são importantes para o futuro deles, porque temos mais experiência, vivência, tempo, enfim, porque estudamos, enfim, não sei. Né? Eu falei sobre o seu interesse para que você viesse aqui e eu pudesse falar sobre o que eu aprendi nesses anos todos de educação, que eu acredito que pode sim te ajudar a ter uma vida mais leve, mas principalmente para mim é ajudar essa criança ou esse adolescente que está aí na sua casa a despertar todo esse potencial, para que ele veja de tudo que ele é capaz e que ele corra atrás, para que ele faça a diferença no mundo. Temos tantas crianças, tantos adolescentes aí com talentos adormecidos, porque simplesmente não conseguiram identificar esse interesse. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção neles para ajudar a entender quais são os interesses que eles já têm. Tá? E aí, vem o segundo ponto da parte de interesse. Né? O primeiro é você perceber que o interesse não é controlável. O segundo é você prestar atenção para que você não atrapalhe
esse interesse. Se você entender da onde vem o interesse dele e qual que é esse interesse, se você só não atrapalhar ele de ir atrás ou ela de ir atrás desse interesse, você já está dando uma grande ferramenta para eles, que é aprender a ir atrás daquelas coisas que interessam para eles naqueles momentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das mães que fez parte de um grupo que eu acompanhei, ela falou assim: ah, o meu filho quer ser cabeleireiro, mas eu não quero que ele vá para o curso de cabeleireiro, porque ele já não estuda. Imagina se ele for fazer um curso de cabeleireiro, né? Não vai dar tempo de fazer as coisas. E no final, né, depois de muito trabalho aqui, ela falou, ok, vou lá, né? Conversou com o pai na verdade insistiu para que o menino fizesse o curso de cabeleireiro, e ao fazer o curso de cabeleireiro, que já era do interesse dele, ele começou a estudar mais, porque foi uma condição que a mãe tinha colocado, ela colocou o medo dela ali, e ele, primeiro, ficou mais feliz fazendo o curso de cabeleireiro, aprendeu muito, tá mandando mó bem, que eu vejo no Instagram dele de vez em quando, e terceiro, ele tá estudando mais, porque fez mais sentido para ele estudar, porque quando você vai atrás das coisas do seu interesse, você percebe que faltam algumas referências. E aí que começa a fazer sentido tudo que a gente aprende na escola, gente. É quando falta a referência que você fala, putz, devia ter prestado atenção naquela aula de geografia. Né? Quando você está no meio do deserto e você descobre que, sei lá, você está a 4.000 metros de altitude, você descobre que a 4.000 metros de altitude as plantas não crescem mais de 1,5 metro, ou você não descobre, você percebe que a sua professora falou naquela aula de geografia, mas que você não prestou tanta atenção, mas quando você está lá, você fala, cara, é verdade. Nossa, olha que interessante. E aí, né, o interesse apareceu porque você viu aquilo na realidade. Estou só tentando trazer exemplos para vocês aqui de histórias para concretizar o que eu estou falando. É importante você primeiro começar identificando o que é interessante, para depois a gente lidar com a falta de interesse nas aulas online. Os interesses, gente, vêm de lugares muito diversos, né? Mas para as crianças é muito comum que eles se interessem ou porque alguém que eles gostam se interessa. Então, por exemplo, um irmão mais novo, quando olha o irmão mais velho, tenta fazer a mesma coisa, até o momento que ele começa a ir lá questionar as coisas que o irmão fazia e ver quais são os próprios interesses. Mas admirar alguém é um primeiro passo de interesse, tá? Então fiquem atentos a isso. E agora a gente vai para a parte de falta de interesse. A gente olhou a parte de o que é interessante e da onde que vem a falta de interesse, gente. Acho que esse é a maior pergunta que os pais e as mães têm se feito aqui, que é, bom, eu já entendi o que é interessante, agora eu preciso entender da onde que vem a falta de interesse. Por que tem falta de interesse nessas aulas online? Bom, eu normalmente não me interesso porque eu não conheço. Tá? Se você não conhece astrofísica, não tem como você se interessar. Se você não conhece, sei lá, se você não conhece um idioma falado no interior da China, não tem como você se interessar. Se você não conhece uma comida que é típica da Bolívia, não tem como você se interessar. Se você não conhece, se você nem sabe que aquilo existe, não tem como você se interessar. Né? Ou se você não entende. Então, por exemplo, né, eu, né, Bruno, engenheiro mecânico, não entendia a parte dessas terapias alternativas que era o que a Larissa adorava. E aquilo não me interessava. Então, em um determinado momento, a Larissa falou, amor, eu quero estudar isso e fazer isso a minha vida. Eu falei, não, calma aí. Isso é muito sério, fazer isso da sua vida, desse negócio que eu nem entendo como é que funciona. Aí ela falou, então, se você quiser ficar comigo, eu acho que você precisa entender. E até que eu me abri, porque eu tinha um interesse muito grande, que era ficar com a Larissa pro resto da vida. Entendeu? Então, aquilo eu não conhecia e não me interessava. No momento que eu conheci, eu falei, olha, cara, eu não sei explicar isso, então deixa eu ir atrás. E aí eu comecei a me interessar. Então, se eu não conheço, não me interessa. Se eu não entendo, não me interessa. Se aquilo não me emociona. Lembra que eu falei pra você? Da onde que veio o meu interesse pela parte de terapias alternativas? Me causou uma emoção a Larissa falar que aquilo ali era importante pra ela, que a gente não ia ficar junto se eu não fosse entender aquilo. Então, aquilo ali mexeu comigo. Ou, por exemplo, quando eu vejo um problema, sei lá, uma infiltração, e eu não consigo entender da onde que aquilo ali vem.
né? Me intriga a emoção que tem ali, é a curiosidade. Cara, não é possível que eu não vou saber resolver. Entendeu? Aquilo ali questiona o meu eu comigo mesmo. Entendeu? Então, se não causa uma emoção, né? Aqui talvez você esteja na aula comigo hoje porque causou uma emoção de você acreditar que fosse achar ou venha achar uma resposta para ajudar o seu filho ou a sua filha aí na aula. Entende? Então, se a gente não entender a parte das emoções, gente, e aí eu falo para você isso com todos os meus estudos de engenharia, que a parte emocional do nosso cérebro é a maior parte do cérebro. Se eu não entendo sobre as emoções, muito difícil eu entender sobre o interesse, gente. O que é o interesse se não baseado em emoções? Né? O que um filme, por exemplo, gente, é um filme que você gosta. Por que você gosta de uma série, sua série de TV favorita? This Is Us, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que assiste aqui. Gente, por que aquilo ali te interessa? Porque toda vez você se emociona. Então, se a gente não entender o que emociona essa criança ou esse adolescente que está na sua frente ou do seu lado ou na sua casa, vai ser muito difícil você conseguir fazer com que ele se interesse por alguma coisa, né? E aí, como que a gente faz para essa parte da emoção? Bom, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Acho que o João, que é psicólogo, pode inclusive compartilhar aqui se ele ainda estiver com a gente. Mas o que eu vejo acontecendo com as crianças e com os adolescentes especificamente, né? Eu vou pegar esse caso da minha aluna de medicina de novo para exemplificar. No momento que ela percebeu que ela estava evoluindo na matéria, aquilo ali causou uma emoção positiva nela e ela quis fazer mais. Então, se o seu filho ou sua filha sente que ele está evoluindo na matéria, a chance dele querer ir para a próxima aula e fazer o próximo exercício é muito maior. Então, se ele não está evoluindo, gente, e aí vem um ponto que é importante. Se ele não está evoluindo é porque normalmente falta algum conteúdo de base, tá? Seja na matemática, na física, no português, na história, na geografia, na educação física. Se você não está evoluindo, normalmente o problema está na base, tá? Na grande maioria, nos 80% dos casos, tá? É um chute, mas pode confiar, né? O problema deve estar na base, tá? E a outra coisa que faz, que causa essa emoção, que causa esse interesse, é eu perceber que eu estou contribuindo com a sociedade, com o grupo que eu faço parte. Hoje eu quero só que você entenda que a falta de interesse do seu filho aí pelas aulas online pode ser porque ele está sentindo que... Pode ser porque ele não entende a matéria, pode ser porque ele não conheça aquilo de alguma maneira, pode ser que aquilo não mexe com ele, não tem interesse. Pode ser porque ele não sente que ele está crescendo, evoluindo, ou que ele não sente que aquilo ali contribui com o grupo que ele faz parte de alguma maneira.